Segunda-feira, 17 de outubro, é o Dia Mundial da Erradicação da Extrema Pobreza. E para contribuir, para melhorar a vida das pessoas que vivem à margem, né, da sociedade, nesse extremo de pobreza, o Brasil com mais de 30 milhões de pessoas nessa situação, o mundo também, Alagoas não é diferente. A ONG Central Única das Favelas, CUFA, foi criada em 1999 e existe há 23 anos para amenizar a dor de famílias que precisam de ajuda, de comida e, entre outras, assistências de verdade, olho no olho, cara a cara. E vamos então conversar agora com um dos representantes da CUFA Arapiraca, Central Única das Favelas de Arapiraca, Dinho Nascimento, que faz parte voluntariamente. A CUFA funciona com voluntários para ajudar pessoas que realmente estão nessa situação dificílima de vida, não é, na extrema pobreza, sem ter condições de comprar comida, que é mais grave, é muito sério. E como é que é feita o trabalho, né? Como é que é feito o trabalho da CUFA aqui em Arapiraca e há quanto tempo a CUFA existe no município? Uma satisfação recebê-lo, Dinho. Satisfação é nossa, muito obrigado pelo convite. Um tema muito importante para a gente debater, conversar um pouco. A CUFA Arapiraca, ela existe desde maio de 2021. Ela veio através da pandemia para ajudar essas pessoas a sair dessa situação, porque quem vive na extrema pobreza já passa por dificuldades em todos os momentos. E principalmente na pandemia foi agravando essa situação, não só das periferias de Arapiraca, como de várias do Brasil todo. Várias periferias passam por necessidades. A pandemia afetou bruscamente essas periferias. A população periférica já era acostumada a passar sufoco, mas com a vinda da pandemia foi piorando um pouco a situação delas, porque elas não poderiam sair de casa para trabalhar, para levar o sustento para a família, às vezes viver de bico, as pessoas não chamavam para trabalhar. E com isso nasceu o programa Mães da Favela, através da CUFA Nacional, que foi levar doações de cestas básicas, ticket de alimentação, Vale Gás, entre outras doações para essas famílias que vivem na extrema pobreza, nas periferias de todo o país. Com isso, veio o convite para a gente abrir a CUFA Arapiraca, abrir mais essa teia da rede da CUFA aqui em Arapiraca, para a gente tentar ajudar as famílias de Arapiraca também, através dessas doações do programa Mães da Favela. Quantas comunidades hoje vocês atuam aqui em Arapiraca? Atualmente, a gente atende cerca de 15 comunidades de Arapiraca. A gente atende, na média, de 400 famílias mensalmente. A gente tenta fazer um acompanhamento periódico dessas famílias. A gente sempre vai conversar com essas famílias presencialmente, olho no olho, para entender a situação delas. A gente faz o filtro dessas famílias para entender o que é que elas estão precisando, porque muitas vezes elas não precisam de um Vale Gás, elas precisam do alimento. Às vezes elas não precisam do alimento, elas precisam do Vale Gás. Às vezes precisam de um ticket de alimentação para comprar outros itens que não vêm na cesta básica. Aí a gente sempre tenta fazer esse filtro para entender a demanda daquela família, para levar uma ajuda necessária e específica para aquela família, para a gente não gastar a nossa doação, às vezes, com a família que não está precisando daquela doação. A gente tenta buscar o item que ela realmente precise e levar o que ela vai usar naquele momento. Essa é a definição mesmo de equidade e não de igualdade, né? A necessidade que a família precisa do quê, aí eu vou entregar para ela essa necessidade. Fantástico isso. E como é que as comunidades veem a CUFA hoje aqui em Arapiraca, essas pessoas que tanto precisam desse trabalho que não é assistencialismo, é um trabalho realmente de contribuição para melhorar a vida dessas pessoas que vivem nessa situação. Lembrando que esse Vale Gás que o Dinho falou não é de governo, Não, não é isso? não. Não é É governo. uma parceria. É uma parceria
da CUFA Com a Petrobras. com a Petrobras. A gente conseguiu essa parceria, a Nacional conseguiu a parceria com a Petrobras. Atualmente em Alagoas, a gente ajuda 1.200 famílias com o Vale Gás. Serão 5 ciclos, a gente já vai no segundo ciclo e até dezembro a gente vai concluir mais 3 ciclos de Vale Gás para essas famílias. Em Arapiraca, a gente atende 80 famílias com Vale Gás, que foi através de uma demanda da Nacional que constatou em vários hospitais do Brasil todo muitas incidências de queimaduras de pessoas, porque estavam fazendo fogo a lenha e às vezes com álcool, com lenha, se queimavam e davam entrada nos hospitais. Então a CUFA decidiu formalizar uma parceria com a Petrobras, correu atrás, fez o acordo com a Petrobras chega junto nessa parceria e a gente está levando esse Vale Gás para essas famílias correrem menos risco nesse preparo do alimento diário deles. Que coisa boa, né? Que coisa fantástica esse trabalho de uma ONG que nasceu no Rio de Janeiro, tem 23 anos já de existência em todo o país e também em outros países, né? Quantos países a CUFA já está contribuindo? Se não me engano, são 19 países atualmente que a CUFA desenvolve. Ela, como foi bem frisado, ela nasceu no Rio de Janeiro através com o fundador Celso Ataíde, MV Bill, Nega Giza. Eles fundaram a CUFA, inicialmente no Rio, e viram a necessidade de expandir esse território, porque não só no Rio estava precisando daquele apoio de uma ONG que realmente fosse levar mudança para essas famílias, porque a CUFA ela não leva só o peixe para essas famílias, ela leva um desenvolvimento social mais à frente. A CUFA atualmente tem a Expo Favela, que são negócios das periferias, das favelas, que eles levam para os maiores centros para expor esses negócios das favelas, esses empreendimentos que muitas vezes são invisíveis. A periferia, ela não é só caridade, ela não é só aquela galera que realmente precisa de ajuda, ela precisa de um olhar mais específico para dar oportunidade deles mostrarem o talento deles, porque a gente tem muitos talentos que às vezes está escondido por falta de oportunidade. Então, não só o empresário, o poder público, toda a sociedade tem que começar a olhar com outros olhos as periferias, com um olhar mais humano, e dar oportunidade deles mostrarem os talentos deles, porque às vezes tem um empreendedor, tem um comerciante que tem uma visão mais ampla, que pode elevar o seu comércio mais adiante, tem uma pessoa que faz um artesanato esplêndido, que às vezes o pessoal não quer adquirir por ser da região periférica, mas aquele artesanato, se for em um stand muito chique, o pessoal compra. Às vezes a gente tem que dar mais oportunidade para as pessoas poderem mudar de vida, que as pessoas querem mudança de vida, elas não querem só a caridade. Isso é fundamental mesmo para que elas mudem e também a gente tenha uma visibilidade mais humana para essas pessoas. Em Arapiraca, especificamente, né, ajudando as pessoas que vivem em situação de miséria, de pobreza, quais são as regiões ou as comunidades que você pode dizer que são mais carentes ou que estão mais necessitadas, ou todas elas têm famílias realmente muito necessitadas? Não, todas elas têm famílias pontuais que realmente precisam de uma atenção maior. Mas as regiões que têm mais impacto de pessoas que moram em barracos de madeira, que sobrevivem na extrema da extrema pobreza, são elas a comunidade Mangabeiras, que é o antigo lixão, que tem 65 barracos de madeira, que o pessoal vive no sofrimento diário. Tem o bairro Itapuã, que tem um antigo cabaré velho, que tem 22 barracos de madeira. Tem a região ali do Jardim das Paineiras, que tem um assentamento também com barracos de lona. Tem a Primavera, que tem barracos de lona. Tem muitas regiões que tem pessoas morando em uma situação de barraco, que quando chove é muita água dentro, quando está o calor ninguém aguenta, porque é uma lona cobrindo o barraco. E outras regiões também, vou dar exemplo de famílias que a gente ajuda, no bairro Brasília, que tem famílias que não têm o que comer. É um bairro que, entre aspas, é considerado de classe média, mas tem pessoas pontuais que passam fome também. Tem no Brisa do Lago, Jardins Paineiras, na comunidade mesmo, tem no bairro Brasiliana, tem Canaficho, todas essas regiões a CUFA Arapiraca atende e tem pessoas pontuais que precisam de uma ajuda
muito maior do que em outras comunidades que às vezes a pessoa tem uma situação mais tranquila. Mas mesmo sendo um bairro que seja considerado que não é periférico, mas às vezes tem alguém passando necessidade. E a Cufarapiraca, a diferença é essa, que a gente chega até essa pessoa, a gente vai até essa pessoa para conhecer. A gente não busca só aquelas pessoas que a comunidade está vendo que é carente. A gente busca as pessoas que precisam, a gente não busca carência. Até a CUFA tem uma frasezinha muito boa. Favela não é carência, favela é potência. Tem que mostrar a potência das periferias, das favelas, para poder elas saírem desse slogan de carência. A gente sempre tenta levar a doação para onde se precisa, não onde a população acha que é carência. Aí essa é a grande diferença da CUFA. E como encontrar a CUFA aqui em Arapiraca? Vamos supor que uma família esteja nos vendo, né, nessa matéria da gente, ou tenha acesso, alguém mostre para ela, e ela fala assim, nossa, como eu queria ajuda desse pessoal. O que fazer? A CUFA Arapiraca, atualmente, a sede se encontra na minha própria residência, que eu separei um espaço. Lá a gente está preparando um espaço para ser o polo macro, a sede mesmo. Enquanto esse espaço ao lado da garagem da minha casa não fica pronto, a gente atende lá mesmo na minha casa, que fica ali no bairro Olho dos Casinhos. Sempre a gente atende todas as pessoas que chegam lá, que precisam de ajuda, que entram em contato. A gente vai até a residência dessas pessoas para entender a necessidade deles, porque, infelizmente, no meio dessas doações, sempre tem aquelas pessoas que querem se aproveitar. Então, para a gente não pegar uma doação, tirar de quem precisa e levar para quem não precisa, a gente vai até essa pessoa para entender a situação dela, para poder doar o que ela precisa ou identificar se é uma pessoa que não precisa. Mas, atualmente, a CUFA Arapiraca fica na rua Maria José dos Santos, número 10, Olho d'Água dos Casinhos, aqui em Arapiraca, Alagoas. Você trabalha como voluntário, qual o tempo que você se dedica a isso? É uma satisfação para você? Como é que é trabalhar voluntariamente, ajudando pessoas, sem receber um centavo por isso? No entanto, recebe uma gratidão, né, inclusive divina, de contribuir com a melhora da vida de outro ser humano. Para mim, é uma satisfação enorme, não tem como descrever esse trabalho que a gente exerce voluntário, porque eu já tive nessa situação. Eu morei 8 anos em um barraco de madeira em São Paulo. Eu já passei todo esse sofrimento que a população que a gente tenta ajudar, elas passam. Então, eu sei o que é estar nessa realidade deles. Então, para mim, não tem valor no mundo que pague a satisfação de ser voluntário da CUFA, de exercer esse trabalho que só o sorriso de uma criança que chega um alimento na casa dela que ela não tinha nada para comer, só o sorriso dela paga o nosso trabalho. Então é algo muito maior do que valor de dinheiro, é algo que valoriza a alma da gente, que traz o ser humano de volta ao que era para realmente o ser humano fazer, a compaixão, o trabalho humano voltado para as pessoas que mais precisam. Esse período eleitoral é complicado trabalhar para não ter envolvimento com a política, né? Muito, muito, muito. Ele, infelizmente, ele afeta muito as pessoas. No período eleitoral é o período que mais afeta as pessoas que mais precisam. Porque a CUFA trabalha da seguinte forma: ela não se envolve politicamente. Ela tenta trazer algo social para a população, não algo político. Então a gente tem que ir com cautela. A gente para não misturar. A gente tenta ir sempre devagar para entender se aquela região vai ter algum político ou não, para não juntar as duas coisas. Então a gente não se envolve politicamente, a gente não mistura os trabalhos politicamente, para não tirar o mérito daquela ação, de uma ação social se tornar uma ação política. O período eleitoral afeta até nas doações, que a gente vai tentar buscar doações. O doador não quer fazer a doação com medo de ser usado politicamente. Aí, infelizmente, quem paga o preço é quem mais precisa, né, nesse período. Para a gente concluir a entrevista, quais são as considerações que você pode finalizar a entrevista e passar para a população sobre, né, a existência da CUFA em Arapiraca e o trabalho que ela exerce aqui? O que eu tenho a falar é um pedido que a população tenha mais o lado humano para a população que mais precisa, que mais necessita da nossa atenção.
Muitos deles só querem oportunidade, seja a oportunidade de um curso, seja a oportunidade de um primeiro emprego, seja a oportunidade de qualquer situação que seja para dignificar aquela pessoa, aquela família. Porque se a gente pegar, cada empresário de Arapiraca pegar e adotar uma pessoa de uma área periférica, já vai mudar uma família de 2, 3, 4, 5 pessoas. Então vamos olhar mais humano, não precisa só você focar, não, vou doar uma cesta básica, não doe uma cesta básica, doe uma oportunidade de emprego, se você tiver condições. Se você só tiver a cesta, doe a cesta básica, leve até essa família que mais precisa. Se você tem um cursinho, chame, doe vagas para essas pessoas periféricas que não têm condições de pagar um cursinho, para fazer um Enem, para fazer algo do tipo, um curso técnico. Faça a sua colaboração conforme as suas condições. E se a gente fizer isso, vai mudar muitas situações, muitas realidades, que muitos deles querem apenas uma oportunidade de qualquer coisa que seja, seja emprego ou cursos. Dinho Nascimento, que satisfação, né, ter você aqui falando desse trabalho tão incrível, tão prestativo e humanitário, né? Porque é humanitário, tem que ser humanitário e não assistencialista. 7 segundos está nessa campanha, portanto, para combater, erradicar a fome no país e no mundo, a miséria no país e no mundo.